E exaltado é o nome santo do Cordeiro vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos unidos aqui com o único propósito de engrandecer e bendizer o nome santo de Jesus Cristo. Cremos na presença de um Deus fiel que está em nosso meio. Cremos na presença do Espírito Santo, o nosso maior, único e total intercessor. Cremos que a graça do Pai está na casa. E é justamente sobre a graça, o favor que não merecemos, é que Deus colocou no meu coração essa noite. Deus colocou uma palavra e eu quero compartilhar o que representa a graça do Pai. Amém? Amém. Lucas, livro do doutor Lucas, Novo Testamento, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, pois Ele é digno, fiel, e nós cremos na graça e na vitória para a glória de Deus. Amém? Lucas, capítulo 7, versículo 1, do 1 ao 10. Deus fiel. Aqueles que tiverem condições de acompanhar a leitura, aos que estão nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, façam. Tiver a oportunidade, em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Essa palavra poderosa há de falar contigo nessa hora, em nome de Jesus. Versículo 1 diz a palavra, o tema: o centurião de Cafarnaum. Versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouvia falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão do que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que representa a graça? Eita, A graça de Deus representa um favor imerecido. O favor ao qual o homem não merece, o favor ao qual o homem não tem esse direito. E essa graça, ela não se estendeu só aos judeus. Essa graça não se estendeu só aos religiosos. Nos dias de hoje, nós podemos afirmar que essa graça, ela não se estendeu só aos cristãos, aos evangélicos. Deus não faz acepção de pessoa, irmãos. Os olhos poderosos do Senhor dos céus acompanham a todos os habitantes sobre a face da terra. Mas pastor, isso é possível? Como pode Deus acompanhar quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra? Deus, Ele não só acompanha com os olhos, Ele conhece pensamentos e sentimentos, sonda o homem por dentro.
O homem pode tentar se esconder na mais profunda caverna ou tentar subir no mais alto monte. Os olhos do Senhor os acompanharão. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, conhece tudo, vê tudo, sabe tudo, tem poder para tudo. Ele é incomparável. Eita Deus fiel. Eu estava lendo hoje Isaías 40 e vendo quantas qualidades tem o nosso Deus. Papai. É Ele quem mede, é Ele quem mede a terra a palmos. É Ele quem tem as águas dos mares nas conchas das mãos. Verdade. É Ele que enxerga todos os homens na face da terra como poeira em um prato. É Ele que mede em suas balanças a cada monte, a cada pico sobre a face da terra. Eita. É o nosso Deus. Criou cada estrela e chama todo o universo elas pelo nome. Aleluia. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Não pode ser comparado com nenhum outro Deus que se intitule Deus. Verdade, meu Pai. Não é homem e nem filho do homem. Quando ele fala, ele cumpre. E o que ele fala é que ama a humanidade. Aleluia. O que ele fala em tua palavra é que ama de tal maneira a humanidade que deu seu Filho Jesus Cristo como prova disso, para morrer no lugar do homem pecador que estava condenado a passar a eternidade longe do Senhor. A Bíblia diz que é esse favor da morte de Cristo na cruz do Calvário, pagando o preço pelos meus e os seus pecados, que nos dá a liberdade de sermos chamados filhos de Deus. Aquele que aceita Cristo como Filho de Deus, descido dos céus, que morreu e ressuscitou, Aleluia. para perdão dos meus pecados, das minhas iniquidades, para a regeneração da minha vida com Deus, Verdade, meu Pai. para quebrar a enfermidade, a maldição e todo tipo de pecado sobre a vida do homem, para levar o homem à vida de santidade, para colocar o homem no caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, ao único caminho que leva o homem a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Cristo nos mostra em mais uma das suas benevolências, em seu ministério, enquanto vivo sobre a face da terra. Nos mostra mais uma lição para os dias atuais. Eita Deus. Hoje é um culto de ensinamento. Nós temos que levar alguma coisa que leve o entender relacionado dos dias atuais com a história que Cristo viveu, Aleluia. como esse centurião. Olha aí, Jesus. A Bíblia nos ensina que depois do grande sermão da montanha, ele sai e vai para a sua cidade, Cafarnaum, onde morava. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele entra na cidade, ele chega na cidade, alguns anciões judeus, entenda, os anciões eram homens de crédito, homens de respeito, Aleluia. eram tidos como pessoas sábias. O ancião, o homem mais velho, no passado, ele falava e a palavra dele era escrita e assinada embaixo, ninguém duvidava, era um homem digno de expressão. Verdade. Parece que os dias atuais mudam isso, né? Meu Deus. Tem tanto ancião fazendo insensatez, maluquices, coisas erradas, dizendo, expressando, dando exemplo de vidas de coisas erradas. Meu Deus. Mas naquela época os anciões de Deus eram tidos como homens sábios, homens dignos de respeito, de confiança. Glória a Deus. Tinha na cidade de Cafarnaum um centurião. Mas pastor, o que é centurião? O senhor fala com tanta natureza, eu nem sei o que é centurião. Centurião era um homem responsável por uma quantidade de soldados. De 60 a 100 soldados ficava sob ordem direta desse centurião. Esses soldados e esse centurião eram romanos, não faziam parte dos judeus, não faziam parte da crença, do credo, da religião, da fé dos judeus. Eram romanos, tidos como inimigos, que se apoderaram e estavam ali para honrar a paz na cidade e honrar os impostos recebidos que ia a Roma, César. Eita Deus.
Eles estavam ali subjugados. Ele era um homem que recebia a ordem e também dava a ordem. Era um homem de suma importância. Ele que dava a toda a estrutura administrativa de segurança sobre a cidade de Cafarnaum. Aleluia. Aquele homem era um homem diferente. Glória a Deus. Mas pastor, tem pessoas diferentes sem ser cristãs? Tem. Sem ser evangélicas? Tem. Sem estar na igreja? Tem. Sem ser crente? Tem. Tem tantas pessoas diferentes no mundo que tem muito mais exemplos de vida do que os cristãos. Infelizmente a Bíblia nos ensina que o ímpio ele é muito mais prudente do que o salvo. Meu Deus. Esse homem não era só prudente, esse homem tinha um coração bondoso. Aleluia. Esse homem não era só um homem tido como inimigo romano, que estava ali para manter a ordem e, se possível, aplicar a justiça, prendendo e... Não, ele estava ali também para levar comunhão e lutar pela sociedade. Era um pensamento de integridade daquele centurião. A Bíblia não fala qual é o nome desse centurião, mas esse centurião era conhecido. Esse centurião ele era bem visto. Esse centurião tinha bom testemunho. Sabe que tem algumas religiões que impedem você de ter amizade com outras pessoas que não sejam das mesmas religiões dela, da mesma religião dela. Eu fico pensando que os olhos do Senhor dos céus enxerga o homem não por religião, mas enxerga o íntimo do coração do homem. Qual é o fruto do coração do homem? Porque nós somos conhecidos pelos nossos frutos, nós somos conhecidos pelas nossas ações. Eu não posso dizer que sou uma pessoa bondosa como esse centurião se as minhas ações não se encaixam no perfil de Deus. Qual é o perfil de Deus? Os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Um homem convertido, transformado, liberto, mudado, é um homem que reflete a presença do Espírito Santo na vida dele. E isso é refletido pelos frutos que ele expressa. Quais são os frutos do Espírito Santo? Aleluia. Amor. Esse centurião amava. Paz. Esse centurião era pacífico. Bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Esse homem tinha bons testemunhos. Mas esse homem tinha tão bom testemunho, esse homem era tão bem aceito, mesmo sem fazer parte das sinagogas, mesmo sem fazer parte dos cultos, mesmo sem fazer parte da crença na lei da Torá, mesmo sem estar esperando o Messias, o Cristo o Salvador, mesmo sem fazer parte dessa toda aquela rotina religiosa. Esse homem tinha uma coisa que chamou a atenção de Deus. E o que mais chama a atenção do coração de Deus é um homem que representa o amor. Glória a Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Cuida dos pequenos. Eita, Você quer chamar a atenção de Deus? Cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos que estão enfraquecidos, abandonados. Cuida de quem está necessitado. Honra mais o próximo do que a si mesmo. verdade, meu Pai. Mas pastor, por que você está falando tudo isso? Porque esse centurião mostrava que para ele era mais importante honrar o necessitado do que a si mesmo. Glória a Deus. A principal ação é que um servo dele, um homem submisso a ele, um homem que o servia, adoeceu e adoeceu profundamente. Meu Deus. A Bíblia diz que ele não só adoeceu, ele estava moribundo. Moribundo é uma pessoa à beira da morte. À beira da morte. E ele se condoeu. Ele era como o patrão daquele homem. Já viu algum patrão se condoer com um empregado doente? Jesus. Já viu algum patrão se condoer a ponto de procurar socorro? Ele pessoalmente? Ele pessoalmente quebrou protocolos. Ele poderia ter procurado a medicina romana, ele poderia ter procurado o acesso romano, ele poderia ter procurado o refúgio em teu país, em tua crença, porque aquele era um soldado romano. Ele quebrou o protocolo.
Ele viu que aquele homem ele poderia vir a morrer e o coração dele sentiu. Se nós formos pensar nos dias atuais, dentro das igrejas, quantos estão enfermos, moribundos? Quantas pessoas estão decadentes ao teu redor? E você não consegue mais se condoer, mover-se de compaixão. Você não consegue mais ter o discernimento de olhar para a pessoa e saber que ela está enferma, física, psicológica, emocional ou espiritualmente. As pessoas estão olhando muito para si. O importante das orações nos dias atuais são as suas conquistas. Ouvimos alguns relatos de oração e a maioria dos relatos é: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Senhor Jesus me concede isso, Senhor Jesus abre a porta daquilo, Senhor Jesus me dá aquilo lá, Jesus eu estou pedindo. É muita petição e pouca doação. Meu Deus. É muita petição, é muito crédito pessoal, é muita vanglória, é muito orgulho próprio. E a gente enxerga poucas as pessoas que estão pagando o preço em chorar pela dificuldade, pela dor, pela necessidade do próximo. Verdade, meu pai querido. Quantas pessoas nós auxiliamos? Quantas pessoas nós confortamos? Quantas pessoas nós oramos? Quantas pessoas nós abençoamos? E olhamos e falamos para si mesmo: nada fizemos. Portanto que o Senhor Todo-Poderoso já fez em nossas vidas. Verdade, meu Deus. Somos ingratos e tudo que fizemos não passa de um trapo de imundícia Meu Deus. perto do que Deus já fez por nós. É verdade. Aquele homem olhou o teu servo, o teu empregado, e analisou que não era só um servo empregado, era um ser humano, um amigo, um homem necessitado. E ele quebrou o protocolo e procurou ajuda em meio a quem poderia ajudar. Ele ouviu falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus, hein? Aleluia. Quantas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não tomam uma ação de fé? Reconhece, entende, conhece, ouviu falar tantas vezes, conhece a história de Jesus, mas não toma uma ação de fé. Está morrendo e todos no teu lar estão morrendo espiritualmente. Reconhece que o socorro é Cristo, mas não toma uma atitude de fé. Meu Deus. Esse homem toma uma ação, uma atitude para honrar o que ele tinha no coração, amor pelo aquele homem. Ele não queria que aquele homem morresse, que a enfermidade ganhasse, ele não queria ver aquele homem sofrendo moribundo sobre uma cama. Ele acolheu aquele homem na sua própria casa, ele dispôs-se de cuidar daquele homem, ele doou-se àquele homem. Aleluia. Aquele homem não era só um serviçal, não era só um subalterno, não era só uma pessoa submissa, não era só um soldado. Aquele homem era importante como amigo para o centurião. Glória a Deus. Dava-se entender, entendemos que mesmo as pessoas que não são crentes, como expressamos nos dias atuais, que não são evangélicas como nos dias atuais, que não participam das igrejas como nos dias atuais, amam muito mais do que muitos que estão na igreja. É verdade, meu Deus. Desse jeito. Meu Pai. Ele ouviu falar de Jesus e no mínimo os recursos acabaram. Ele ouviu falar de Jesus e no mínimo a medicina já tinha dado um basta, olha, aí não vai ter jeito. Papai. Meu Deus. Ele não recorreu a Jesus como primeiro tópico. No mínimo, ele viu aquele amigo se degradando, adoecendo, enfermando, piorando, a enfermidade ganhando. Ele deve ter chamado médicos, ele deve ter chamado pessoas para cuidar, tratar, mas no mínimo os recursos da medicina falharam. É verdade. O medicamento já não fazia mais efeito, o tratamento já não estava dando resultado. Meu Deus. Mas ele olha e ouve falar entre os judeus, entre o qual ele tinha amigos e bom testemunho, tinha bom relacionamento, tinha pessoas ao qual estava ao redor dele que ele confiava em expressar-se.
Ele ouve pelas pessoas ao redor. Olha, tem um homem aí. Esse homem é o Cristo, o Filho de Deus. Veio da cidade de Nazaré. Está dando um grande sermão e as palavras dele têm autoridade. E ele já realizou, não só em Cafarnaum, mas em várias cidades, em vários lugares, muitos milagres de cura. Tem curado paralíticos. Ele tem curado cegos. Ele tem limpado leprosos. Ele tem até ressuscitado mortos. Esse homem é diferente. Esse homem curou pessoas do fluxo de sangue, curou pessoas cristãs e não cristãs, judeus e não judeus, que serviam e não serviam. Ele não se deixou levar pelo bloqueio religioso. Ele alcançou a muitos com as suas palavras e o poder que ele tem nas mãos sobre os demônios e sobre a enfermidade. Esse homem pode ser a solução para o teu servo. Esse homem pode ser a solução dentro da tua casa para trazer novamente a paz e a alegria, a cura e a saúde ao teu filho, ao teu servo. As palavras, quando chegam ao ouvido desse centurião, fazem o checkmate. Não tem outro. Porque o homem, muitas das vezes, ele quer recorrer a muitos e coloca Deus em último lugar. Quantas vezes a palavra do médico, o diagnóstico do médico, a receita do médico tem muito mais valor do que a oração de um pastor? É verdade, meu Deus. Quantas vezes nós vemos que as palavras são tão duras, os prognósticos são tão difíceis, os pensamentos futuros da medicina são destrutíveis, vai só afundar. E as pessoas chegam no fundo do poço e quando não tem mais recurso, falam, agora eu vou para a igreja. Meu Deus, é assim mesmo. Nós vemos isso nos grandes hospitais, nas grandes metrópoles nos dias atuais. Entra numa UTI, nós só ouvimos falar do nome de Deus com tanta frequência, com tanto poder, dentro de uma UTI de hospital, do que na rotina diária. É justamente na crise, é justamente no aperto, na dor, que o homem se achega a Deus. Ele cai e fala, eu não tenho outro recurso, só que eu não posso, eu não sou digno de pedir isso para Jesus. Ele é o Cristo, o Salvador dos judeus. Ele veio para vocês, eu sou romano, estrangeiro, eu não sou digno disso. Faz o seguinte, vai lá e pede para mim, mas pede e fala que eu estou intercedendo por um dos meus servos. Aleluia. E aqueles homens imediatamente foram, sabe por quê? Porque quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando você planta o que é bom, você recebe o que é bom. Ele recebeu o apoio, recebeu dos anciões. Pode deixar, eu vou sim. Vou falar para você, você é uma pessoa digna. Você é uma pessoa amável, você é uma pessoa ajudadora. E quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum, os anciões judeus o cercam e falam tudo de bom a respeito daquele centurião. Olha, o servo de tal centurião adoeceu e está moribundo à beira da morte. Ele precisa que o Senhor vá lá e cure-o. Usa de tua misericórdia, usa do teu poder, usa do teu amor, porque aquele homem é digno do teu favor. Ele é um homem justo. Ele é um homem amável. Ele tem testemunho. Ele já fez por muitos pela nossa nação. Já fez por muitos dos nossos povos. E além de tudo, até ações como construir sinagogas com as suas próprias mãos ele fez. Mesmo sendo um homem romano, de outra crença, de outro país, estando nós subjugados ao poder romano, ele é uma pessoa diferente. Ele é digno do teu favor. Ajuda. Jesus imediatamente, conhecendo todos os atributos, falado pelos anciões, ele se dispõe, pode deixar, eu vou à casa dele, eu levarei a cura a esse homem, eu levarei a saúde a esse homem. E juntos se reuniram e foram, não só Jesus, não só os anciões de Deus, mas a Bíblia fala que todo o povo que o seguia. Jesus já tinha nome, já tinha fama, já tinha muita gente que estava cotidianamente ao lado do Senhor, seguindo o Senhor.
A multidão seguia Jesus, mas perto da casa, ele recebe amigos daquele centurião. O centurião olhou e viu, no mínimo ele deve ter visto Jesus vindo. O centurião olhou e no mínimo ele viu os anciões que ele enviou para falar, vindo com Jesus. Ele olhou e não viu só Jesus e os centuriões, ele viu uma grande multidão e ele falou: meu Deus, sou eu romano. O que esse povo vai pensar? Eu sou o oposto desse povo. Eu sou um homem que não creio nas mesmas coisas que esse povo crê. E ele manda amigos pessoais. Aí já não manda anciões. Ele manda amigos pessoais que estavam na casa dele. No mínimo, esses amigos pessoais podemos analisar que eram soldados que estavam sob ordem deles. Mas não estavam só sob ordem, estavam ali como amigos. Porque eu insisto em dizer, quando você planta boa semente, você tem boa colheita. Se você não tem pessoas, é uma pessoa amarga, uma pessoa cruel, uma pessoa ríspida, uma pessoa árida. Às vezes você não consegue ter bons amigos porque o teu plantio para isso não é favorável. É verdade, Jesus. Aquele homem, ele manda amigos. Louvado seja Deus, Pai. Ele manda amigos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ele manda amigos ter com Jesus. Ele manda amigos se encontrar com Jesus perto da sua casa. Amém, Jesus. E a mensagem dita foi essa: ó Senhor, o meu mestre, o meu centurião, o meu amigo mandou dizer que ele não é digno que o Senhor entre debaixo do telhado da casa dele. Meu Deus. Ele não se sente digno a tal ponto de nem ter vindo pessoalmente falar com o Senhor. Olha a humildade e o coração desse homem. Verdade. Homem que poderia chamar por algum tipo de orgulho pessoal, chamar os seus 100 soldados ao apoio de outros centuriões e formar uma rebelião ali por qualquer coisa. Poderia ser um homem cruel, ruim, de más ações, mas a ação dele era humilde. A ação dele era uma ação de carência. Eu preciso da tua ajuda, mas eu não sou digno nem de pedir. É verdade, meu Pai. Jesus olha para a multidão, vira assim para trás, olha para a multidão que eu segui e fala: olha só, em toda Israel não achei fé como desse homem. Olha aí, Jesus. Sabe o que é engraçado? Essa é a visão de Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas. Mateus tem uma outra visão e a expressão não muda muito, porém ele tem um acréscimo nas palavras. Vamos lá, se não me engano é Mateus capítulo 8. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8 nos conta essa mesma história. Mateus capítulo 8. Louvado seja Deus. Versículo 5 em diante. Olha só, o que eu quero ressaltar, o que ele acrescenta. Se nós pegarmos o versículo 10, 11 e 12, mostra uma coisa, mostra um detalhe que Lucas não mostrou. Vamos ler conosco. Mateus capítulo 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, a mesma expressão: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. O que ele quis dizer? Em verdade afirmo que nem em meio da igreja nos dias atuais, que nem em meio aos crentes nos dias atuais, que nem em meio aos pastores, aos bispos, aos apóstolos, aos levitas, aos presbíteros, aos evangelistas, aos missionários, nem em meio daqueles que são intitulados grandes encontrei tanta fé. Nem em meio, na época, aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos escribas, em meio de todos os religiosos, eu não encontrei tanta fé. E aí ele expressa no versículo 11, observa: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o que nos leva à fé. Olha a promessa. Olha o poder da palavra.
palavra, a Bíblia nos ensina que as nossas palavras têm poder. Olha o poder da palavra de Mateus. Papai. Ele não só fala sobre a fé daquele centurião, ele expressa o resultado daquela fé. Aleluia. Jesus expressa, Mateus expressa as palavras dizendo assim, olha só, que virão muitos do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus, com Abraão, Isaac e Jacó. Eita, Deus fiel. Obrigado. Esses são os patriarcas que alicerçaram um exemplo de fé sobre a face da terra. Glória a Deus. Ele mostra o resultado daqueles que são filhos de Abraão, daqueles que seguiram os mesmos méritos de Isaac e daqueles que tiveram as mesmas atitudes que Jacó. Esses sentarão à mesa no reino dos céus juntos com Abraão, Isaac e Jacó. Mas no versículo 12 ele mostra a diferença nos religiosos. Olha o versículo 12, na mesma sequência, acompanhe. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas como pode, Senhor, ou pastor, os filhos do reino serão lançados sim? Porque se ele não encontrou uma fé compatível àquele que nem cristão era, aquele que nem seguia, nem esperava, nem aguardava, nem cria nas mesmas coisas que eles criam. Vê a diferença? Que nós enxergamos que nos dias atuais anda-se pelos mesmos caminhos, anda-se pelas mesmas condutas. Muitos que estão dentro da casa do Senhor, muitos que se dizem servir, ser filho, fiéis ao Senhor. Haverá um dia de acerto de contas, e se não for a graça mencionada no início da pregação, se não for a graça, a salvação vem pela graça. A salvação vem pela graça. A salvação vem pela graça por intermédio da fé. É a graça de Deus que envolve o homem. Se essa ação de Deus não envolver a vida do homem, não importa o que ele seja na igreja. Não importa o cargo que ele tenha na igreja. Não importa quantos anos eles tenham na igreja. Não importa a influência que ele tenha no ministério. Não importa se é líder de grande ministério, pastor presidente, apóstolo presidente de grande ministério. Não importa se ele é um levita, um cantor famosíssimo. Não importa se ele é ousado ou não é ousado, se tem dons ou se não tem dons. Não importa. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o porquê que ele colocou o significado desses dois versículos? De receber e assentar no reino dos céus, na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ou os mesmos filhos do reino ser lançados nas trevas exteriores? A resposta é a fé. Aleluia. Por que a resposta é a fé, pastor? O Senhor não está falando que a salvação vem pela graça, mas por intermédio da fé. Aleluia. Viu como uma coisa liga na outra? Mas onde está isso na Bíblia? Efésios, capítulo 2, nos lembra que a salvação vem pela fé. Eita Deus. Mas como? A fé no favor. Mesmo sem merecermos a fé na graça, mesmo sem merecermos a fé no amor genuíno de Deus. Glória a Deus. O homem tem que entender que se ele não acreditar, ele já está condenado. E quem disse essas palavras não é o pastor Assis, quem disse essas palavras é o próprio Jesus. Está lá em João capítulo 3. Fala assim, ó, aquele que crer será salvo, e aquele que não crer é a fé. É a fé. Para muitos que não vivem, não andam na conduta das leis, que procuram encontrar brechas na palavra de Deus para favorecer a si, porque não quer compromisso com obediência, com sacrifício, com renúncia, pode encontrar desculpas, mas essas desculpas só são justificáveis e aceitáveis para os homens na terra. O dia do grande juízo, a resposta está no versículo 2: serão lançados nas trevas
exteriores. E ali diz a Bíblia, ali especifica Mateus, haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, entenda, não é só dizer que tem fé, é ter atitudes de fé. A todos que nos acompanham, a todos que nos ouvem, batem no peito e falam: eu tenho fé em Deus, é mentira. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, Jesus disse essas palavras. Não foi um religioso, não foi um apóstolo, não foi um seguidor, não foi outra pessoa, foi o próprio Jesus, aquele que crê em mim, que fala que tem fé em mim. Aleluia. Guarda no coração as minhas palavras e as pratica. Não tem como você dizer que crê em Deus se você não tem ações de fé para mostrar isso. As nossas ações de fé alegram o coração de Deus. E quando o coração de Deus se alegra, a Bíblia diz que Ele se torna a nossa fortaleza. Aquele homem, aquele centurião, foi elogiado pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que ele se alegrou. Ele maravilhou-se com a ação de fé daquele homem. Glória a Deus. Oh, mas para pensar, qual foi a última vez que a sua ação de fé trouxe alegria a ponto de maravilhar o coração de Cristo? Glória a Deus. As pessoas hoje vivem uma rotina e acham que essa rotina é suficiente para agradar a Deus. Meu Deus, é verdade. Ninguém quer mais pensar em obedecer. Pastor, as palavras são duras, o tema é de cura, de maravilha, de alegria, mas é um culto de ensinamento, é um culto doutrinário. É um culto doutrinário. As pessoas querem viver a vida como queiram. As pessoas querem agir como queiram. As pessoas procuram para si falsos profetas que satisfazem o seu próprio ego. As pessoas procuram para si profetas que falam o que ela quer ouvir. É o que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Aquele pastor que não disciplina mais e que só vive o termo da hipergraça, do Deus é amor, purinho amor, que não há consequências, que não há nenhum tipo de responsabilidade, que não precisa mudança, que Deus te conhece como você é, te entende como você é, que você está salvo, que uma vez aceitou Jesus, salvo está, e você vai para o céu, não importa a sua situação. Meu Deus. Essas igrejas estão cheias. Essas igrejas estão lotadas. Meu Deus. Nós sabemos que tem que ter tempero. Nós sabemos que tem que ter tempero. O mesmo lábio que ama, a mesma palavra que professa caridade, é o mesmo os lábios e a mesma boca que professa a disciplina e a doutrina. Glória a Deus. Jesus, ele não só ama, ele também é justo. Hoje é o nosso advogado. O amor dele é tão grande que enquanto estamos vivos, ele nos defende, nos guarda, nos protege, nos abençoa. É Ele quem abre as portas, quem entra com provisão, é Ele que cura, é Ele que traz paz, consola, é Ele que conforta, é Ele que realiza o sobrenatural, transforma a mente, pensamentos, leva perdão, muda o coração do homem, os pensamentos do homem, as ações do homem, as condutas do homem, as falas do homem. É Ele que converte o homem para os bons caminhos. Enquanto nós estamos vivos, a ação benevolente de Deus está atuante. Mas entenda, o homem perde esse tipo de relacionamento quando ele pratica o pecado. Meu Deus. A única coisa que isola o homem de Deus é o pecado. Por que esse centurião, sem ser um homem religioso, não estava nas sinagogas, não fazia parte da cultura religiosa dos israelitas, por que esse homem foi bem visto por Deus? Eita Deus. As ações dele mostravam a oposição do que a religiosidade expressa e espera hoje. Hoje,
O único caminho que leva o homem a Deus é a aceitação de Cristo Jesus como Senhor, único, suficiente e eterno Salvador. Glória a Deus. Não se deixe pensar, iludir ou analisar nos seus conceitos aos que nos ouvem, que só de ser uma pessoa boa, caridosa, estou salva. Não é assim. É, Jesus. Aquele homem teve que reconhecer que Cristo era soberano. Aleluia. Nos dias atuais você tem que reconhecer no teu coração que Ele é o autor, o consumador e o teu Salvador. É, Jesus. Aquele que reconhece Cristo publicamente. Foi o que esse homem fez. Aleluia. Esse homem reconheceu: Jesus pode curar. É. Pede, intercede. Pede por mim para Ele. Porque na verdade o pedido não é para mim, não, mas é para quem eu gosto, admiro, para quem eu quero bem. Glória a Deus. Olha só a ação. Olha só a atitude. Nos dias atuais, o homem que não reconhecer publicamente a sua fé em Cristo Jesus não vai ser reconhecido nos céus. Eita Deus, é forte. Aquele que me nega perante os homens, o que diz a Bíblia? A Bíblia nos ensina que aquele que me nega, o próprio Jesus diz, aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante o meu Pai. Meu Jesus, é forte. Não adianta você ser só uma pessoa caridosa, bondosa. É. Não adianta você só expressar o seu amor ao próximo. Tem muita gente dando comida para os mendigos. Tem muita gente dando roupa para mendigos. Tem muita gente que passa, sabe, com boas ações e boas condutas em tudo. Mas chega em casa, dobra o joelho e vai cultuar com uma velhinha um pedaço de madeira. Meu Deus. É. Vai acarretar toda a sua devoção de fé num crucifixo. Meu Deus. Vai acarretar toda a sua ação de fé da força do universo. É, papai. Ou muitos vão falar que além do retorno, se você fizer uma coisa boa, você sempre vai ser coisa boa. O ateísmo, não existe esse negócio de Deus e diabo, céu e inferno. É. Sabe que muitas coisas se embaralham, mas nós sabemos que uma coisa é certa, e o que é certo ninguém pode mudar: ordenança de Deus. As ordens de Deus sobre a face da terra não podem mudar. Não dá para se mudar, não dá para se infringir, não dá para modelar, não dá para transformar. É a ordem de Deus, se cumpre. Eita. Se cumpre. É palavra. Que é um exemplo: Deus deu o limite do mar para não invadir a terra seca. Formou uma separação ali, ó. O teu limite é esse. O mar não invade. Verdade. Um exemplo simples, Verdade. mas que é um exemplo para a nossa alma. Deus deu ordem ao homem. Deus, foi uma ordem de Deus. Ordem de Deus. O Deus ordenou que o homem há de morrer uma só vez. É verdade. Ordem de Deus. Glória a Deus. Você conhece uma pessoa com 500 anos? Eita. Conhece uma pessoa com 1000 anos? Conhece uma pessoa com 5.000 anos? Conhece algum ser humano, alguma tecnologia, algum Deus que deu a capacitação do homem viver 15.000 anos? Eita Deus, é verdade. O limite de Deus é a ordenança de Deus. Está ordenado por Deus o homem morrer uma só vez. E não tem essa de reencarnação. Morreu. Verdade. Não tem essa do terceiro caminho após a morte. Eita. Céu, inferno, purgatório. Não tem isso não. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E Deus ordenou ao homem morrer uma só vez. E após a morte, segue-se ao juízo de Deus. Eita, Jesus, é forte. É justamente Deus, o acerto de contas que Mateus expressa aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 8. É, Jesus. Que aqueles que têm fé e prática e boas ações sentar-se-ão na mesa dos céus, no reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Mas aqueles que não têm fé, mesmo sendo religiosos, a sua parte é que arde no lago de fogo e enxofre, aonde haverá pranto e ranger de dentes. É, Jesus.
Aquele centurião, olha só. Aquele centurião, eu expresso o que ele era para Jesus. Jesus, eu sou romano. Eu não sou judeu. Jesus, eu sou um homem que vim de outro país ao qual dominou. E vocês têm que prestar satisfação. E eu estou aqui para isso. Receber de César o que é de César. Estou aqui para botar a ordem, exigir que se cumpra a lei de Roma. Esse é o meu papel. Mas olhando para ti, eu sei que nem digno sou de falar contigo pessoalmente. Tudo que eu represento e sou não é nada perante a tua presença. Olha aí, Jesus. Sou um homem submisso a ordens. Eu sei o que é obedecer a ordens. Quando o meu superior me dá uma ordem, eu obedeço à risca. E eu também tenho homens que são sujeitos a mim, submissos a mim. E eu falo a eles: vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz isso. Eu sei o que é dar ordens. Eu sei o que é estar acima na cadeia, na hierarquia. Mas tudo o que eu sei só representa uma coisa: que quando eu dou uma ordem, se cumpre. Então eu lhe peço hoje uma ordem pelos meus amigos. Ordena que o meu servo que está adoecido, ordena, como eu dou ordem, ordena que ele seja curado. Aleluia. Pois só uma palavra sua basta. Glória a Deus. Só uma ordem tua basta. O Senhor não precisa entrar debaixo do meu telhado. Eu não preciso estar frente a frente com o Senhor. Eu me sinto pequeno para isso, me sinto insuficiente para isso. Mas eu acredito que só uma ordem tua a enfermidade recua. Glória a Deus. Só uma ordem tua os demônios obedecem. Só uma ordem tua a vida sai do estado de morte para um estado de vida plena e abundante. Glória a Deus. Jesus se admira daquilo. Aleluia. E a Bíblia fala que, olha só, Jesus não foi ao encontro daquele homem. Ele não entrou na casa daquele homem. Ele não conheceu aquele homem pessoalmente. Mas aquele homem já tinha crédito com Jesus. Glória a Deus. Obrigado. O servo dele foi curado. O servo dele foi curado imediatamente. Deus, fiel. Quando os amigos e os judeus voltaram para a casa para saber como estava, já viram o servo curado. Olha aí, Jesus. Tua palavra. Deus está hoje te dando a oportunidade de você reconhecer que é pecador. Deus está dando a oportunidade de ser uma pessoa indigna aos olhos do Senhor. Porque muitos não querem ser mais indignos. Não, eu não pego, eu não erro. Não, minha vida é maravilhosa. Eu sou abençoado, sensato. Eu não falo, não. Tô bem com Deus. Aquele centurião poderia falar isso porque tinha as boas obras. Mas mesmo tendo boas obras, boas referências, pessoas que falassem por ele, boas atitudes, ele olhou e falou: sou eu um indigno. Olha aí. A lição fica para você hoje. Quer alcançar o milagre de Deus? Quer ter uma vida de estado de morte para um estado de vida por Cristo Jesus? Reconheça que é pecador e que depende de Cristo Jesus. Aleluia. Reconheça que precisa de Cristo Jesus. Reconheça que é só Jesus que pode mudar a sua vida, que ninguém mais pode tomar uma ação que pode mudar a sua história se não for da parte de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Tome uma ação de fé essa noite. Obrigado, meu Deus. Volte a orar. Tome uma ação de fé essa noite. Volte a conversar com Deus em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta em segredo, fale com o Senhor, quebrante o teu coração ao Senhor, derrame as suas lágrimas ao Senhor, abra o teu coração ao Senhor e fale: Senhor, eu preciso do Senhor em minha vida novamente. Aleluia. Uma só palavra de Deus transforma a sua vida. É verdade. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que aquele que não tem fé, que peça em oração. Verdade, meu Deus. Peça fé ao Senhor.
Pastor, eu estou fraco. Jesus é a tua fortaleza. Ele te levanta, te dá virtude onde não tem nenhuma virtude, te dá força onde não tem nenhuma força. É Ele quem faz. Verdade. Exercite a sua fé hoje. Eu profetizo em sua vida uma história, um currículo, uma agenda mudada de vitórias em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo na sua história a fé, a ponto de alegrar o coração de Deus, dele se maravilhar com suas ações. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado.